Olá pessoal, meu nome é Bruno e agora a gente vai aprender como é que faz, como é que a gente vai fazer, né, para conectar a nossa aplicação com o banco de dados. Eu estou mostrando essa videoaula extra aí para que vocês aprendam, né, e possam aplicar na segunda atividade da semana, tá certo? Na atividade semanal aí de vocês da segunda competência, tá? Então, essa aqui é a base de dados do MySQL, né? Para você utilizar o MySQL, a gente tem que ter o XAMPP instalado e o MySQL instanciado. A gente instancia e para o MySQL aqui nesse primeiro botão, tá? Da segunda linha, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, o MySQL tem que estar verde e o Apache também tem que estar verde, tá certo? Então a gente precisa dessas duas aplicações. Então no MySQL, eu vou aqui na parte de banco de dados, databases, tá? E vou criar uma nova base de dados. Então vou criar uma nova base de dados que vai ser o banco de Bruno, tá? Então vai ser banco Bruno. Então vou criar essa base de dados. A base de dados está criada aqui, tá certo, pessoal? E para essa base de dados eu vou colocar uma nova tabela. A tabela vai ser de contas. Essa minha tabela vai ter 5 colunas, tá? E aí eu vou colocar cada uma delas. É importante mencionar que eu estou criando de contas, mas vocês vão ter que criar a base de dados relativa aos alunos da academia, que vai ser a atividade de vocês, tá? Então, para essa minha tabelinha, eu vou ter o nome do titular, que vai ser um varchar, tá certo? De tamanho 200, tá? O saldo da conta, vai ser um double, tá? Um número de ponto flutuante. O endereço será um varchar também, de tamanho 200. Saldo, eu já falei, né? Agora a gente vai ter o CPF, que vai ser um varchar também, de tamanho 50. A gente vai deixar o tamanho do CPF bem grande mesmo. E a gente vai dizer que a chave primária é o CPF, tá? A conta vai ser indexada pelo CPF do usuário, tá certo? Só para exemplificar. E por último, mas não menos importante, a gente vai ter a idade do dono da conta, tá certo? Vou misturar esses termos aqui e aí a gente vai dizer que a idade é um inteiro, tá? Então a idade é inteiro e a gente vai criar essa tabela. Uma vez que a gente criou a tabela, né? A tabela foi criada aqui, ó, tabela de contas, tá? A gente vai inserir algumas contas aqui para que o nosso banco não fique totalmente vazio, tá certo? Então a gente vai criar aqui o banco, a conta, o nome titular vai ser Bruno Silva, tá? O saldo da conta vai ser R$100, o endereço Rua de Bruno, CPF 123, a idade 30 anos, tá certo? Pronto, aí agora a gente vai fazer um novo insert, tá certo? A gente vai inserir uma nova entidade aqui, a gente vai colocar agora João da Silva, tá? O saldo da conta vai ser 50, o endereço Rua de João, CPF 01234, a idade 35, tá? Pronto, agora a gente vai colocar uma nova entrada aí na nossa tabela. Então eu vou colocar Maria José, tá certo? Maria José tem um saldo 200, o endereço vai ser Rua de Maria, CPF 05512, tá? 123, que diga. E a idade dela é 40 anos, tá certo? Então a gente está criando dados aleatórios aqui, tá? E a gente vai ver agora a nossa base de dados, né, com os elementos. Então aqui tem as contas, tá certo? E aqui a gente tem 3 entradas para as nossas contas. Beleza. Então agora a gente vai para o Aptana, tá? Que está aqui embaixo. E aí no Aptana a gente vai criar um novo arquivo PHP, que será o novo arquivo PHP aqui, ó. E aí a gente vai criar para esse arquivo PHP o nome de leitor de contas, tá certo? Então para esse leitor de contas, que está aqui criado, tá? Então para esse leitor de contas aqui, pessoal, a gente vai ter o que? A gente vai ter uma classe conta, né? Então a gente vai ter, ó, classe, né? Conta. O que é que a conta tem? A conta vai ter as mesmas informações que estão no banco, tá? Então a conta a gente vai precisar guardar o que na conta? O nome, o saldo, o endereço e idade, tá certo? Vamos gravar essas informações. Vou copiar isso aqui só para ficar mais fácil para mim. Comentar,
copiar. Então, tem o nome titular, eu já posso copiar isso direto para cá, tá certo? Então, nome titular, a gente tem o saldo da conta, endereço, CPF e idade. Essas informações, pessoal, tem que ser guardadas em variáveis públicas, tá? Por enquanto, vocês assumam que toda variável é pública. Depois a gente vai ver que isso não é verdade, mas por enquanto a gente vai fazer assim, tá certo? Então, public, saldo da conta, tá? Vai ter outro public aqui, que será relativo ao endereço. Public, CPF, public, idade, ok? Então, todas as informações relativas à conta do meu banco estão aqui guardadas. O que a gente tem que fazer agora? Agora eu vou conectar, tá certo? Eu vou mostrar aqui como é que conecta no banco e como é que a gente vai fazer para ler as informações. Você já deve estar imaginando que a gente vai executar o select, né? Então é isso mesmo que a gente vai fazer. Bem, então como é que a gente vai fazer? Eu já tenho mais ou menos aqui uma classe conexão já criada, tá? Uma classe, não, desculpa, um códigozinho para conexão. A gente vai ver como é que faz uma classe, isso na última aula, para fazer a conexão de uma forma mais estruturada. Por enquanto a gente vai fazer o código, né, apenas na parte principal aqui do programa, tá certo? Então depois a gente vai criar uma classe para fazer a conexão, a classe vai possuir métodos para enviar comandos e tudo mais. Por enquanto a gente vai fazer algo mais simples mesmo, que é para vocês aplicarem na disciplina de vocês e fazerem a atividade da semana, tá? Então aqui, ó, eu vou ter uma conexão, a conexão ela vai usar o comando MySQL connect, vocês já devem ter usado isso aí, tá certo? Então eu tenho o endereço localhost, a senha é root, tá? E o nome da base de dados, desculpa, o usuário é root, a senha é vazio, o nome da base de dados é Banco Bruno, tá? Então a gente vai olhar aqui só para decidir, o nome da base de dados é Banco Bruno, pronto. Pois bem, então criamos a base de dados, tá? Aqui embaixo a gente faz o seguinte, se acontecer um erro, a gente avisa. Aconteceu um erro. Então vou colocar aqui embaixo. Não conectou, tá? Se conectou ao banco, a gente avisa que conectou, tá certo? Então vamos ver se a nossa conta vai conectar ou não, tá? Então a gente vai entrar aqui, o nome do arquivo é leitor contas, tá? Então a gente vai entrar em leitor contas.php. Pronto, conectou. Então a gente já está com a nossa conexão funcionando, tá certo? Então a gente vai fazer tudo aqui depois dessa parte de conexão, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai executar comandos de select. A gente vai ler as informações no nosso banco de dados, tá certo? Então para fazer isso, a gente vai obter, tá, as informações através de uma query, né? A gente vai fazer um comando SQL que vai ser o seguinte, select tudo from contas. Então, para cada linha de contas que está aqui na minha base de dados, ó, contas, tá vendo? A linha da base é contas, então eu vou selecionar tudo de contas e vai retornar nessa variável listagem, tá? Então, além de fazer isso, a gente vai varrer a listagem com esse comandinho aqui, ó, fetch array, tá certo? Eu já tenho ele pronto aqui, vou mostrar aqui para vocês. Então, para cada linha, que é a linha da tabela do banco de dados, eu vou pegar o primeiro elemento aqui do array, tá certo? Eu vou pegar da minha listagem o elemento que vai ser a linha, tá? E cada linha tem informações. Então, para a gente pegar as informações das linhas, a gente vai criar novas variáveis. Então, a gente faz assim, ó. A gente vai criar uma variável, por exemplo, para o nome do titular, tá? A gente vai criar uma variável para o saldo da conta, tá aqui, ó, saldo conta. A gente vai ter uma variável para o endereço, tá? Endereço, CPF e idade. Pronto, saldo conta, endereço, CPF, tá certo? E idade. É só conferindo aqui, está tudo certo. Saldo conta, nome titular, endereço, CPF, idade. Pronto, está tudo certo. E aqui a gente vai ter que criar novas variáveis, né? Então a gente tem saldo, endereço, tá certo? A gente tem o CPF e a gente tem a idade. Bem,
Para cada uma dessas informações, eu vou utilizar, de fato, eu vou utilizar essas informações para criar o meu objeto conta, né? Se vocês perceberem, isso aqui é justamente os atributos da conta que vai ser criada. Eu não vou criar a conta agora, eu vou só mostrar os dados linha por linha, tá certo? Então eu vou colocar aqui echo, tá? E vou colocar todas as informações linha por linha. Então eu vou colocar o nome, vou colocar o saldo, o endereço, CPF, idade, tá? Só ajustando aqui, eu vou colocar só a idade minúsculo, o endereço minúsculo também, tá certo? E vou ajustar aqui essa variável, endereço minúsculo, idade minúscula, tá? Então, quando eu rodar aqui no banco de dados, a gente espera que para cada linha do programa, né, a gente imprima aí os dados de cada uma das contas, tá? Então, a gente vai rodar aqui o programa. E aí eu vou só pular uma linha aqui no conector. Tá? No conector, só para ficar mais bonitinho. Antes de eu apresentar para você. Então aqui é o conector. E aqui não conector, tá certo? Para que não fique com as linhas coladas. Então do conector do banco de dados, aqui dou as informações de João, de Maria e de Bruno. Eu terminei, professor? Ainda não. Por quê? Porque eu quero que vocês façam aí no exemplo de vocês a criação de novos objetos, tá certo? Então não basta só utilizar o nome, saldo e imprimir. Eu quero que você crie uma conta e para que você crie a conta, ou no caso de vocês, o dado dos alunos da academia, tá? Então aqui a gente vai ter o construtor. Para que o construtor você utiliza o comando public function construct, tá certo? E aí você vai passar todas as informações que você precisa, né? Então você precisa do nome, então vou colocar cada uma das informações, do saldo, endereço, CPF, tá certo? E idade. Pronto, a gente agora tem todas as informações, tá? Além de você ter essas informações, você vai ter que inicializar essas variáveis. Então diz ponto, nome titular, vai receber o nome titular. Essa é uma forma padrão aí de criar o construtor, tá certo? Diz saldo conta. Veja que se eu não utilizar o diz nessa parte do começo do código, o que é que vai acontecer? Essa variável aqui não vai ser inicializada, tá certo? Eu só vou alterar o nome do titular e vai receber o próprio nome do titular sendo essa variável local e não essa. Essas variáveis, essas duas variáveis são diferentes. O que é que vai acontecer se eu não tiver esse diz aqui, ó? É que essa variável aqui não vai ser mexida, tá certo? E se essa variável não for mexida, ela vai continuar com o valor padrão que é 0, tá certo? Então, eu tenho que inicializar todas as minhas variáveis, tá? Então, o saldo da conta. Zero, endereço, CPF e idade, tá? Então, eu vou colocar só aqui as informações. Endereço, CPF e idade, tá? Além de fazer isso, eu tenho que ajustar aqui o endereço, CPF. Pronto, criei o construtor da minha classe, tá certo? E agora que eu criei o construtor, eu vou criar um novo objeto. A partir de quê? A partir do que eu recebo do MySQL, tá certo? Eu vou comentar essa linha aqui por enquanto. E aí a gente vai criar um novo objeto, tá? Então, na criação do novo objeto, eu posso fazer simplesmente o seguinte, pessoal. Eu posso criar conta temporária. Então, conta temporária, que é a conta que está sendo lida naquele momento, será igual a new conta, passando o quê? Vai passar as informações, né? O nome titular eu posso passar a partir direto daqui da leitura do MySQL. A linha eu também posso fazer isso, posso pegar direto da leitura do MySQL, tá certo? O endereço também, o CPF também e a idade também, tá? Então estou passando cada uma das informações, estou criando um novo objeto. Um novo objeto que vai encapsular, né, todos os atributos da classe conta, tá certo? Essa conta aqui, ela foi criada como uma nova conta, tá? E agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou imprimir as informações da conta diretamente da informação que está dentro do objeto, tá? Então eu vou fazer assim, ó, echo, tá certo?
Eu vou só pular uma linha aqui para que vocês, quando forem fazer na casa de vocês, não tenham dificuldade de ler, tá certo? Então a gente vai continuando aqui a leitura, a linha, o nome titular, tá? Saldo da conta. Então eu criei aqui meu objeto de conta temporária e aí eu faço a leitura dos dados, tá certo? Então aqui eu vou imprimir, ó. Eu vou imprimir a conta temporária, aqui, ponto nome, ponto saldo e assim por diante. Conta temporária, ponto nome titular, tá? Vou fazer conta temporária, ponto saldo. Vou pular uma linha para cada um para que vocês também não tenham problema para ler, tá certo? Então, conta temporária, ponto endereço e assim por diante, tá? Conta temporária, ponto endereço. Só ajustando aqui. Endereço e conta temporária, ponto CPF, conta temporária, ponto idade, tá? Então, eu estou imprimindo de fato na tela, né, os atributos de cada uma das contas. Nome, saldo, endereço, CPF e idade. Pronto, agora eu vou imprimir essas informações, tá? Então, recapitulando, eu executei o select, né? O select de contas ele me retorna a lista de todas as contas. Para cada linha, eu crio um novo objeto, conta temporária, e imprimo suas informações. É isso que eu quero do trabalho de vocês, tá certo? Então aqui quando eu tiver o leitor de contas, vocês vão ver que o resultado vai ser o mesmo, tá? Só que a diferença é que agora eu utilizo a informação relativa a cada uma das contas separadamente, ok, pessoal? Então isso finaliza essa demonstração extra e eu peço a vocês que façam a mesma coisa, tá? Só que com relação agora à parte de alunos da academia, tá? No exercício de vocês. Vou passar aqui o código bem devagarzinho para que vocês possam copiar na casa de vocês, tá certo? E fazer aqui. Então tá a conta, o construtor, tá certo? A parte de conexão, o MySQL, tá? A listagem e a impressão na tela. É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.